E eu lhes convido hoje a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor. Oh Pai, se o Senhor não estiver, o que eu posso oferecer a esse povo? Sedento e faminto. Não é pela sabedoria humana, mas é realmente pela graça do Senhor derramado na minha vida, que essas vidas realmente serão capazes de se tornar filhos, discípulos de Cristo. Espírito Santo, eu reconheço que nada posso, absolutamente nada posso, se o Senhor não estiver derramando essa unção, essa graça, para todos aqueles que estão nos vendo receber hoje a porção de vida. E eu lhe agradeço infinitamente, Senhor, por sua palavra, que hoje estaremos recebendo. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36. Vamos lá. Estamos estudando a parte daquilo que tanto Paulo e Barnabé experimentaram na estrada, na rota da missão estabelecida por Deus. Experiências maravilhosas que ambos tiveram com os gentios, né? Paulo e Barnabé, meus amados. Paulo e Barnabé, dois homens de Deus, unidos para estarem juntos para cumprir o propósito de Deus. Isso é claro. E ambos, passaram por lutas, mas também por experiências maravilhosas com o Senhor. Uma dupla, eu diria assim, uma dupla que certamente compartilharam tanto pão juntos, né? Como também, certamente, a mesma casa por onde esses passavam nas longas viagens missionárias. Duas pessoas que o Senhor uniu para um propósito. Duas pessoas que foram designadas, inclusive por profetas de Jerusalém, que se levantaram e, assim movidos pelo Espírito Santo, disseram: Paulo e Barnabé, o Senhor tem algo para vocês dois estarem juntos e fazer a obra de Deus. Mas nós vamos ler a seguir aquilo que aconteceu com esses dois. Atos 15, 36, eu leio. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. E Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. João, na verdade, não era o João que vocês pensam, discípulo de Cristo, né? Aquele que iniciou nos tempos de Cristo, né? Não era o João, era o João Marcos, chamado Marcos, né? Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério
mas tão sério, diz a palavra de Deus, que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E eu vou estar falando hoje à noite sobre desentendimento, sobre desavenças entre, inclusive, dois homens de Deus, sobre divisão, sobre brigas, contendas entre irmãos em Cristo Jesus. Porque nós estamos frente agora de algo surpreendente, que pode chocar e surpreender muitos, inclusive em entender por que Deus permitiria que esse relato acontecido estivesse registrado na Bíblia. Registrado no livro de Atos, cujo Lucas, né, que é o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, escreveu e relatou. Importante dizer que tudo aquilo que está escrito na Bíblia foi orientado e dirigido pelo Espírito Santo. E o próprio Lucas, né, que não era apóstolo, mas foi usado por Deus para transcrever no livro de Atos aquilo que o Espírito Santo quis que no livro de Atos fosse registrado, com um propósito de edificar a igreja da época e também as igrejas de séculos em séculos até o dia de hoje. Então, o que nós aprendemos aqui? O que o Espírito Santo vai nos ensinar aqui? Quando era para prosseguir a viagem missionária, né, Paulo decidiu visitar todos os discípulos e irmãos nas regiões onde o próprio Paulo e Barnabé tinham passado. Ou seja, Paulo quis voltar nas cidades anteriores, no qual tanto Paulo como Barnabé foram usados para evangelizar e levantar novos convertidos. A fim de quê? A fim de fortalecer o corpo, a fim de consolidar os discípulos que tinham se tornado discípulos, né? Mas não se sabe a razão, mas Barnabé quis levar Marcos junto a eles. Quis levar Marcos junto a eles. Agora, o que se sabe de Marcos? O que se sabe de Marcos é que ele esteve com eles. Marcos era uma pessoa, um discípulo, que acompanhava tanto Paulo como Barnabé. Eu não sei a função que Marcos tinha dentro do ministério, dentro do propósito da missão que Paulo e Barnabé tinham, né? Mas o que nós sabemos é que esse Marcos, ele acompanhava tanto Paulo como Barnabé. E Marcos, no momento determinado, ele quis visitar a sua família. Ou seja, de um dia para o outro, aconteceu um fato de que Marcos abandonou o seu posto, o seu propósito missionário e assim saiu para ver a sua família, para visitar a sua família. E isso não agradou Paulo. Mas não agradou nada Paulo, ao ponto de Paulo certamente se irar e fazer com que essa ira provocasse desentendimento
entre dois homens de Deus, levantado por Deus, Paulo e Barnabé. Por quê? Porque Barnabé tomou partido. E assim defendeu com unhas e dentes, né? Ele defendeu o próprio Marcos. Porque ele diz, não, Marcos, mesmo que pudesse ter errado, ele vai viajar conosco. E Paulo, irredutível, diz, não, ele não vai viajar mais. Por quê? Porque ele nos abandonou. Iniciou a obra conosco, ele decidiu estar conosco, mas ele nos abandonou. Barnabé foi firme na sua decisão de querer levá-lo, mas tudo isso levou a uma grande discussão, ao ponto de Paulo se separar de Barnabé. Bom, o que eu quero começar em refletir e fazer uma pergunta, porque essa pergunta que eu me fiz, por que Lucas, o escritor da carta de Atos, deixou registrado esse fato? Por quê? E em que edificaria a igreja de geração em geração o fato dessa passagem estar registrada na Bíblia? Nós estamos falando de uma briga. Nós estamos falando de dissensões, de discussões, de divisões entre dois homens escolhidos por Deus. Pode acontecer esse tipo de coisa entre duas pessoas usado por Deus? Divisões, brigas? Sim. Pode acontecer, meus queridos. Com certeza. E Deus em tudo isso? E Deus em tudo isso? Isso é a grande pergunta. Bom, vamos lá. Vocês precisam entender que Deus, Ele não criou robôs. Ele não criou o homem para torná-los robôs. E mesmo colocando a sua vontade no espírito do homem e também o seu Espírito Santo dentro dos seus escolhidos, pois o homem ainda possui uma margem de escolha, uma margem de decisões, e o homem ainda possui seu caráter e também suas diferenças uns dos outros. E Deus respeita isso. Deus respeita isso. Agora, Deus teria sido o provocador dessa divisão? Obviamente não. Obviamente não. Porque, inclusive, uma das obras da carne, que não são obras do Espírito, são as dissensões. Se tem algo que Deus realmente desaprova e se entristece, inclusive, é ver dois irmãos em Cristo brigar. A desavença entre dois irmãos em Cristo. Duas pessoas que realmente agradam a Deus, estão fazendo a obra de Deus e possuem o Espírito Santo dentro deles. Mas há situações em que o Senhor, Ele não intervém dentro de certas decisões que o homem quer tomar. E isso é o que aconteceu dentro dessa desavença. Essa desavença levou a esses dois homens realmente se dividir. Ou seja, tu vai por um lado, eu vou por outro. Chega, não dá. Você decidiu isso?
Agora, o que nós devemos entender nessa história aqui é que o fato de Paulo não querer mais estar viajando com Marcos não quer dizer que Marcos não seja mais irmãos em Cristo. Um irmão em Cristo. Mas há relacionamentos que são para apenas uma estação e há relacionamentos que são para uma vida toda. Agora, certamente nós vemos aqui que essa discussão não precisava ir tão longe. Não precisava ir tão longe, ao ponto de haver briga entre dois ungidos do Senhor. Mas o homem é homem, meus queridos. E mesmo que Paulo foi apóstolo, isso não o faz ser um homem sem defeito e infalível. Infalível. Paulo tinha suas limitações. Paulo também tinha seus erros. Um caráter certamente forte, imponente. Mas a história, ela não para aqui. Olha só, eu chamo a sua atenção nesta noite, porque dentro de tudo aquilo que aconteceu, a história não para aqui. Vamos ver, meus queridos, o que aconteceu depois de alguns anos. Olha isso. O que aconteceu depois de alguns anos entre o relacionamento de Paulo e Marcos? Porque muitos pensam, realmente, que pena, gente. Que pena. Ou seja, por causa disso, se separaram, por causa disso, certamente não se falaram mais, né? E nós vamos ver o que aconteceu depois. Mais tarde, mais velho e mais sábio, o apóstolo Paulo, cujo sobe certamente crescer em graça e amor, vamos ver o que ele diz na segunda carta para Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Olha o que aconteceu. Paulo escreve a Timóteo: procura vir logo ao meu encontro, pois demais, né, que é o nome de uma pessoa, né, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescento foi para a Galícia e Tito para Dalmácia. Só Lucas estava comigo. Traga Marcos. Olha qual ordem, qual mandato Paulo fala para Timóteo. Traga Marcos com você, porque ele me é precioso. Traga Marcos. Em outras traduções diz, porque ele me é útil. Que tremendo, gente. Olha como as coisas mudam entre os relacionamentos de ambos. Então nós vamos extrair desse trecho uma lição maravilhosa, meus queridos. Primeiro, anota e presta atenção. Estejam sempre preparados a dar uma nova chance. E eu repito, estejam sempre preparados a dar uma nova chance. E eu não estou falando uma segunda chance, eu estou falando uma nova chance. O homem está sempre sujeito ao erro. Inclusive a errar nos seus compromissos. Porque não cabe dúvida de que, de uma certa forma, Marcos abandonou-se o propósito,
no qual ele se predispõe, ele se empenhou a cumprir. O que estava atrás do propósito de Marco? Havia uma igreja que financiava, que investiu nas viagens de Marcos. Ou seja, a Bíblia diz que quem coloca a mão no arado, ou seja, Pastor Cris, eu vou fazer a obra de Deus, eu estou decidido a fazer e cumprir aquilo que Deus me manda. Quando nós colocamos a mão do arado, a Bíblia diz que quem olhar para trás, este não serve mais. E diz também, maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Agora imagina, coloca-se no lugar, certamente, né? Não se sabe exatamente o motivo, mas podemos deduzir que, na verdade, Marcos era uma pessoa no qual a igreja estava investindo para que Marcos cumprisse seu propósito para servir tanto Paulo como Barnabé. E, de repente, esse decidiu abandonar, sumir e aí voltar na casa dos seus familiares, para que certamente tinha suas razões. Mas Marcos, de uma certa forma, deixou seus compromissos com Deus. E isso fez com que realmente Paulo não aceitasse mais. Mas Barnabé apresentava outra visão das coisas. Por que não dar uma oportunidade a Marcos? Por que não dar uma oportunidade a Marcos para viajar novamente conosco e nos servir? Bom, Marcos, ele errou nos seus compromissos e ele não tinha, certamente, a mesma constância de Paulo, o mesmo foco de Paulo, a mesma perseverança de Paulo. Se Marcos mostrou mais tarde o seu arrependimento acerca do zelo pela obra, porque isso que aconteceu, meus queridos. Na carta para Timóteo, nós vemos de repente um Marcos que agradou Paulo, ao ponto de Paulo dizer: Timóteo, traz o precioso Marcos para o ministério. Ou seja, a ideia e a visão que Paulo tinha acerca de Marcos tinha mudado completamente. Que coisa linda, né, gente? Se Marco mostrou mais tarde o seu arrependimento acerca do zelo pela obra, acerca do seu compromisso com a obra de Deus, por que não dar a Marcos uma nova oportunidade de se redimir? Mas ali, se Marcos decide viajar com Paulo e Barnabé, sendo que é a igreja que banca a estadia, passagem de barco e comida, e este sai do barco quando quiser, não seria justo exortar? Não seria justo exortá-lo por falta de compromisso? Sim, com certeza. E se com o tempo Marcos mudou, se tornando responsável? Porque Marcos apresentou irresponsabilidade. Mas se de repente com o tempo Marcos mudou e de repente se torna responsável, não daríamos a Marcos uma segunda chance? Certamente sim. Certamente sim. Porque mais tarde, Paulo, escrevendo a Timóteo, fala de Marcos e revela o fato de que Marcos é precioso para a obra. Marcos é uma bênção para a obra de Deus. Não mereceriam os Marcos que estão me vendo, por exemplo, uma nova chance?
Há muitos Marcos que certamente merecem uma nova chance. Eu sei que o Senhor, nesta noite, está me usando para falar para essas pessoas que poderiam ter falhado nos seus compromissos, inclusive com Deus, com seus Paulos, com seus líderes. E essas pessoas, com o tempo, manifestaram atitude que faz com que esses merecem ter uma nova chance para ser incluído no propósito de Deus que o próprio Senhor tem designado para você. Há muitas pessoas que por uma razão ou por outra decidiram parar. Decidiram parar a obra que Deus tinha para elas. E tinham muitas razões para justamente interromper a missão em Antioquia e aquilo que Deus quis para elas cumprirem. Talvez o medo, o acontecimento dentro daquilo que poderia ter acontecido na casa, na família, fez com que essas pessoas desfocassem o alvo pelo qual foram chamados para focar outra área da sua vida. Mas em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, com o tempo essa pessoa entendeu que realmente elas foram chamadas para a obra do Senhor. E sendo assim, Paulo falará para Timóteo: Timóteo, chama Marcos, aquele que não quis mais que esse viajasse comigo, pois agora eu quero que ele viaje comigo. Que coisa linda, gente. Afinal, meus queridos, Jesus fez isso conosco, com a sua igreja e com cada um de nós, porque o Senhor, Ele nos dá outras chances. Agora, é claro que cada vez que você derrama graça e compaixão sobre uma vida, sobre um Marcos, você risca de sofrer e de ser profundamente decepcionado. Você risca isso. Mas eu lhes digo, se você quer andar nos caminhos do Senhor, nos caminhos de Cristo, pois é um risco que você deve correr. É um risco que você deve correr. Investir em muitas vidas, ligar para muitas vidas, separar muito tempo para vidas, é um risco. E é um risco que eu tomo. É um risco que eu tomo. E investir em muitas pessoas que de repente, aparentemente, parecem ser entusiasmadas, felizes por esse tempo que eu dedico, mas de repente essas pessoas no meio do caminho me dizem: Pastor Cris, muito obrigado, eu não quero mais. Eu decido descer do barco. E eu sei que há vidas que subiram no barco da hoste, mas que no recorrer do tempo, esses que estavam tão entusiasmados de repente irão descer do barco. E mesmo investindo tempo, amor, e entregando pérolas para essas pessoas, pois certamente há um risco de que elas pisoteiem essas pérolas. Esse investimento que tanto eu como também a liderança, os vinhateiros, que são líderes desse ministério, estão entregando para essas vidas. Pisotear essas revelações e até mesmo com o risco dessas pessoas saírem
depois de tanto amor, depois de tanta dedicação, saíram em falar mal da OSCE? Pode-se entender que às vezes é um pouco desencorajador, né, ver os Marcos abandonar uma jornada que Deus planejou para elas. Ou sair sem direcionamentos por inúmeros motivos. Mas é um risco. É um risco. Mas sempre eu digo e encorajo todos vocês a entenderem que vale a pena. Vale a pena, porque há muitos Marcos que saíram e não voltaram mais. E não quis mais produzir frutos, porque abandonaram a graça. Mas há Marcos que com o tempo vão se arrepender. E o próprio Paulo, o próprio líder que viu que essas pessoas não quiseram mais, né, vão ser chamados novamente para ser colocado esses Marcos na posição respectiva no qual foram chamadas. Isso é lindo. Assim diz em 2 Timóteo: traga Marcos com você, diz Paulo, porque ele me é útil para o ministério. Aleluia! Glória a Deus, pois a Bíblia diz que anos depois da discussão por causa de Marcos, Paulo enxergou o valor de Marcos. Paulo enxergou o valor de Marcos. É muito difícil enxergar o valor de uma pessoa quando ela lhe decepciona. E Paulo foi decepcionado por Marcos. Ele foi decepcionado por ele. E a tendência quando uma pessoa nos decepciona é realmente colocar um X e dizer, essa pessoa não serve mais, eu descarto e eu não quero mais nada com essa pessoa. Foi o X que Paulo deu para Marcos. Em contrapartida, Barnabé foi mais flexível e diz assim, não, talvez errou, não deveria ter feito isso, mas vamos dar uma chance. Não, Paulo foi irredutível. Por parte de Deus, eu lhes falo nesta noite, que se você procura o melhor dentro de cada pessoa que Deus escolheu para um propósito, pois certamente o encontrarás. Olha que fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Olha isso. Mas temos, diz Paulo, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Paulo diz, nós temos o poder, a graça, a presença de Deus, e simbolizando esse poder de Deus, ele os simbolizou como se fosse um tesouro. E esse tesouro estaria escondido em quê? Em vasos de barro. Há um tesouro em cada vaso de barro. Pois cada vez que você encontra um tesouro, você verá primeiramente o vaso de barro que o contém, meus queridos. Cada tesouro que nós precisamos encontrar dentro de uma pessoa, pois esse tesouro ele se encontra em vasos de barro, em pessoas que na verdade às vezes você pode dizer, essa pessoa não vale nada, mas se você procura bem, e você não venha julgar a aparência,
e até mesmo alguns pontos fracos que essa pessoa possa apresentar ter, se você faz o balanço e você pesa a balança, vocês vão encontrar muitas qualidades nessa pessoa, que inclusive aos olhos de Deus e para a edificação do corpo da igreja, é um tesouro. É um tesouro. Pois não rejeita o tesouro por causa do vaso de barro. Por causa do vaso de barro. A sua responsabilidade, de você e de mim, é encontrar o tesouro. É encontrar o tesouro que se esconde dentro de cada vida que o próprio Senhor trouxe até vocês. Encontrar o tesouro, aquilo que se esconde dentro de cada escolhido, aquilo que Deus consegue ver, mas que o homem ainda não consegue ver. Encontrar o tesouro dentro de um vaso de barro. Mas se você julga o vaso e o descarta, como Paulo fez, certamente poderás perder uma grande riqueza. A nossa responsabilidade é encontrar nos vasos sem valor o valor que Deus achou. O valor que Deus achou. Mas se você não tem comunhão com o Espírito Santo, todos os vasos de barro que Deus lhe enviará, pois certamente não terá valor para vocês. Por quê? Porque a sua maneira de julgar as pessoas será naquilo que elas aparentem ter. E até mesmo você vai achar sempre defeito nessas pessoas, porque você não conseguirá enxergar como Deus enxerga. E o homem de Deus que quer viver para Deus tem que julgar a pessoa e avaliar a pessoa pelo Espírito e não pelos olhos carnais e não pela carne, meus amados. O homem de Deus, ele não julga pelo exterior, mas julga e avalia pelo que Deus já viu dentro da pessoa. Jesus não teria visto o tesouro que se escondia em Pedro, mesmo Pedro apresentando tantos defeitos, em negá-lo e muitos outros defeitos, que o tornou falho, mesmo sendo um apóstolo? Será que Jesus não teria percebido o tesouro dentro desse vaso de barro? E Jesus não teria visto o tesouro que se escondia em Saulo, ou seja, em Paulo, quando este estava a caminho para matar e aprisionar cristãos? Pois quem julga o vaso, julga pela carne. Mas quem espera e é paciente para que o vaso revele seu tesouro, certamente este sábio. E não cabe dúvidas de que foi necessário tempo para que Marcos revelasse seu tesouro a Paulo. Mas por alguma razão, Paulo não quis vê-lo quando estava em Antioquia. Ele não quis vê-lo. Talvez porque naquela época lhe faltava um pouco de paciência e atenção. Só Deus sabe, meus queridos. Só o Senhor conhece o motivo de muitas coisas. Mas certamente até mesmo o dia de hoje, na igreja contemporânea de hoje, nós podemos extrair muitas lições de tudo isso.
suportarmos uns aos outros. Pode haver desavenças entre irmãos em Cristo Jesus, sim. Mas precisamos saber lidar com tudo isso. Precisamos aprender a suportar, a ter paciência, a perdoar. E podemos resolver certas situações de forma a manter o domínio próprio, para que certas discussões não venham a acontecer. Porque se pode resolver certas situações de forma cujo tanto Paulo como Barnabé pudessem conversar de maneira amigável, mas Deus quis que isso seja registrado. Porque deficiência e deslizo no temperamento, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas isso não quer dizer que devemos fazê-lo. Porque o homem é homem. E você, meus amados, você que talvez foi um Marcos, que um dia foi um homem ou uma mulher que se empenhou na obra do Senhor, mas por muitas outras razões perdeu o seu foco. E isso foi com que a obra de Deus fosse interrompida e que até mesmo certas pessoas o julgassem. Pode ser de forma radical em romper com você, e isso poderia ter lhe chocado e feito com que Marcos até o dia de hoje está isolado. Mas com o tempo, ainda bem que Marcos e Paulo voltassem a se falar e se respeitar, ao ponto de Deus permitir que ambos voltassem a se unir pelo propósito do Espírito Santo. Porque Deus não desistiu de Marcos. E Deus tem um propósito para Marcos. Vamos orar? Pai amado, como aprendemos acerca da sua palavra? Pode acontecer entre irmãos desavença, entre homens, mulheres, maridos, filhos, dentro de casa, brigas que não deveria acontecer, mas aconteceram. Mas o Senhor nos ensina de que sempre, mesmo acontecendo certas divisões e brigas, devemos extrair na sua palavra a devida sabedoria para evitar certos acontecimentos. E se já aconteceram, meu Deus, então certamente o tempo será capaz de cicatrizar quando Marcos se decide ser um homem de Deus e assim prevalecer em produzir frutos do Espírito Santo e não abandonar a obra do Senhor. Porque certamente foi possível um reencontro ao ponto de Deus reunir essa aliança entre Marcos e Paulo mais à frente, porque Paulo não deixou claro de ser homem de Deus e Marcos não abandonou a graça. Obrigado, Senhor, porque há muitos Marcos que nessa noite, mesmo feridos,
de outras igrejas ou de qualquer outro ministério continuaram em querer lhe agradar e se esforçar em viver e prevalecer em santidade ao Senhor. E certamente Paulo será usado para chamá-lo de volta, a fim de que Marcos tome novamente seu assento. Muito obrigado por essa palavra, porque eu sei, meu Deus, que o Senhor já falou com muitas pessoas que estão me vendo aqui. Não com todas, mas aprendemos acerca das dificuldades e limitações da igreja, no qual todos possamos presenciar. Amém e amém.